da capital e da concentração do poder no Oriente, mas chegou um momento que a Roma do Oriente não conseguiria fornecer auxílio à Roma do Ocidente. A Roma do Ocidente teria que se virar. O imperador em Roma teria que se virar com os bárbaros, coisa que ele não conseguiu. Então a Igreja Católica conseguiu interagir em alguns momentos com os bárbaros para que eles não trouxessem uma destruição total da cidade, mas não impedir o domínio. Então eles conseguiram entrar e dominar, inclusive depor o antigo imperador romano. Então você tem essa situação e Teodósio vai estabelecer uma divisão de fato. Então será dividido entre Oriente e Ocidente, separados pelo mar Adriático. O Império Oriental era denominado grego, ao passo que o Ocidental era denominado latino, em razão do idioma que prevalecia em cada um deles. A divisão do Império foi um presságio futuro da divisão da Igreja. Exatamente, inclusive todas essas questões políticas e culturais, começando pela língua, né? Na parte latina, né, conforme o próprio nome assim deixa claro para nós, a língua latina prevalecia, né, o latim. E na parte oriental, o grego. Então você tem aí dois mundos que vão se desenvolver de forma separada e em alguns momentos de fato antagônicos. No desenvolvimento do poder da Igreja Romana, a cidade de Roma foi suplantada por Constantinopla em sua posição de capital política do mundo. Agora veremos a mesma Roma afirmando seu direito de ser a capital da Igreja. Aí traz aqui alguns motivos que eu vou colocar para você, cada um desses aqui, ponto a ponto, mas antes quero contribuir com o texto aí da obra que eu escrevi, a Reforma, a Reconstrução do Templo de Deus, ok? Então vamos trazer alguns textos aí que contribuem com o entendimento da nossa aula. Constantino. Seria de uma grande estupidez desprezar os motivos pelos quais o historiador, que no caso é Eusébio de Cesareia, descreve a vitória de Constantino em tons tão vibrantes que o fazem semelhante à épica vitória dos hebreus sobre as tropas de Faraó. Seria muito fácil para os que estão afastados das atrozes perseguições, martírios, estupros, degolações, crucificações, esfolações, empalações e outros tantos métodos absurdos de infligir dor, olhar para essa atitude com total desprezo e reputar o mesmo historiador como um reles bajulador oficial. Todavia, creio que cada um deve ser julgado dentro de seu tempo e de acordo com suas reais possibilidades. Assim é que devemos entender a empolgação com que este personagem é recebido, tendo em vista o benefício e o favorecimento que trouxe aos sofridos cristãos e como proporcionou uma total alteração do quadro da situação, tirando-os do patamar de escória da sociedade e lhes atribuindo a partir de então serem de fato a religião do Estado, com todas as benesses daí advindas. Então, o primeiro momento em que nós enxergamos os benefícios inegáveis, tá certo, que foram adquiridos pela Igreja. Então, seria muito injusto, a partir do nosso ponto histórico, emitimos um julgamento sobre Eusébio de Cesareia, por exemplo, sobre Panteno também, e julgar que eles eram loucos, ou eram bajuladores, ou eram interesseiros, porque emitiram elogios em relação a Constantino. Nós temos que ver que o seu elogio está ligado ao fato de Constantino ter beneficiado, sim, o cristianismo no sentido de interromper definitivamente essa perseguição com o Edito de Milão. Ok? Então, nesse sentido. Agora, no sentido das corrupções que se darão a partir desse entrelaçamento entre igreja e Estado, certamente estes grandes homens de Deus também não concordariam com isso, né? Não elogiariam, né, esse tipo de situação. No entanto, seria também obscurantista deixar de perceber os males que sobrevieram em consequência dessa sinistra associação. E talvez possamos, em primeiro plano, assinalar que a partir de então, o cristianismo não é mais uma questão de fé. Esta aqui é uma questão crucial, importantíssima. Porque até aqui, ser cristão era um desafio pessoal. Então aceitava-se a fé cristã, ou era comunicada pelos seus pais, e se permanecia nela à custa de muito sacrifício. Se permanecia nela à custa, às vezes, de sua própria vida, de perseguições, okay? De desprezo da sociedade. Então, pagava-se um preço alto para ser cristão. E aí você
necessariamente tinha dentro da igreja aqueles que estavam de fato comprometidos com ela, que estavam envolvidos com ela, que tinham um compromisso com a pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas com a mudança do quadro e principalmente com a centralização da fé cristã agora como um veículo de poder, como um braço forte do Estado, você atrairá muitos interesseiros, muitos hipócritas, muitos falsos cristãos que até hoje têm figurado no meio da igreja e que buscam sempre se beneficiar com alguma vantagem, algum privilégio, tá certo? Muitas das vezes pessoas que fracassaram nas suas carreiras e se associam ao cristianismo para tentar obter nessa associação algum benefício pessoal, algum benefício próprio. Muitas das vezes mancharam seu nome com atitudes perversas e agora forjam falsas conversões para tentar equilibrar a balança, né? Dizer que agora está num processo de arrependimento, transformação de vida e tal, mas que na verdade apenas é uma encenação e na verdade em ato contínuo a gente vê essas pessoas abandonarem o evangelho ou cometerem vergonhas, né? E cometerem escândalos dentro mesmo da igreja, né? Dizendo-se pertencentes a igrejas. E aí quando você vê essa situação repetir-se ao longo de tantos séculos e na atualidade, pessoas aproximarem-se do cristianismo com objetivos apenas de benefício próprio. Como Paulo deixou muito claro na carta, né? Todos buscam o que é seu, mas ninguém busca o que é de Cristo. Nós temos aí Paulo já enxergando estes que amam o presente século. No entanto, seria obscurantismo, como eu já li. O cristianismo é mais uma questão de fé, de aceitação espontânea a Cristo como o único e suficiente Salvador, à custa de desprezo e de perseguições. Não. A partir de então, ser cristão é apenas uma questão de nascimento. Nasce-se cristão, e principalmente quando implantado o chamado pedobatismo, né? Que impressionantemente é realizado ainda por algumas denominações reformadas, tá ok? Então, alguns ainda prosseguem aí nessa prática do pedobatismo, batizar crianças, então totalmente, né, fora daquilo que o Evangelho fala acerca de batismo para arrependimento de pecado. Então, como uma criança que não tem consciência se arrepende de alguma coisa. Então, nós temos aí uma estratégia política muito bem desenhada, que é batizar a pessoa criança e dizer que ela já está associada àquela fé, já cresceu associada àquela fé. Então, você tem uma pessoa que vai dar continuidade ao cristianismo meramente por tradição e não por aceitação pessoal. Ele não teve um relacionamento pessoal com isso que ele está professando. Ele apenas tem um relacionamento tradicional. Ele vai dar continuidade a isso como mera tradição, como mero tradicionalismo. Aí surge a famigerada frase: eu nasci católico, vou morrer católico. Não que ele tenha nascido católico, mas foi batizado muito cedo. Vamos lá. Nasce-se cristão, né? Entre aspas, colocaria aí, né? Mesmo que ao longo de toda a vida e até mesmo até o leito da morte, jamais se tenha descoberto que verdadeiramente venha a significar ser servo do Senhor Jesus Cristo, uma vez que não o conhecem nem com ele se relacionam. Esse é o terrível prejuízo, né? São cristãos nominais. E desta associação, desta geração que vimos ao longo da história crescer e se multiplicar os males que afetaram o corpo da igreja, levando-o quase à morte. Aí você começa a entender por que ao longo da história você vai ver, você vai ler, né, vai ouvir acerca de tantos escândalos dentro da igreja cristã, das coisas mais atrozes, das coisas mais absurdas, né, dos papas que se levantaram e fizeram as coisas mais absurdas, da prostituição dentro da igreja, da venda de indulgências, do enriquecimento em cima da miséria do povo, da pregação e da comunicação de certas ideias que mantinham a mente das pessoas cativas, apavoradas, aterrorizadas, né? Então, com isso, você vê, muitas das vezes, pode até compreender melhor porque na Renascença e no Iluminismo se manifestava uma atitude tão hostil em relação à igreja. Claro que essa atitude levou eles à destruição, principalmente porque eles começaram a rejeitar não apenas a instituição, o que foi feito pela reforma, a reforma no mesmo
no mesmo momento histórico do Renascimento, do Iluminismo, eles fizeram a rejeição da instituição católica e não da Bíblia, e não de Deus. Agora, muitos desses pensadores rejeitaram